Olá, sejam bem-vindos ao Nação Astral e estamos fazendo uma série sobre os vídeos sobre os ascendentes. Mas por que é tão importante falar sobre os ascendentes? O ascendente, assim como o signo e a lua, fazem parte das 3 características básicas que são importantes que tenhamos conhecimento quando começamos a tentar entender mais sobre a astrologia. O ascendente é aquela parte que, logo depois do signo, a maioria das pessoas se interessa. Então eu decidi fazer uma série, uma playlist sobre os ascendentes. E Câncer é um dessa vez. Falar sobre um ascendente em Câncer é importante considerar como as características deste signo de Câncer podem influenciar no comportamento, na impressão que passamos, na interação que as pessoas têm, o jeito que elas lidam com os outros e até alguns traços da aparência e da personalidade. Sim, o ascendente, ele traz essas características para a vida de cada um de nós. O Sol, no caso que é o signo, ele fala da parte da essência, uma parte mais interiorizada que cada um de nós tem. Por exemplo, a pessoa que tem um signo de Capricórnio, o Sol é o que chamamos de Capricórnio. Já o ascendente, se essa mesma pessoa tiver um ascendente em Câncer, ela vai nas características dela de se desenvolver, de se relacionar, de interagir, ou aquela primeira impressão, quem olha para ela, alguma coisa na aparência dela também, e na personalidade, é tipo aqueles primeiros sinais que a pessoa dá, mesmo para quem não a conhece mais profundamente. Então, é uma forma de indicar o ascendente da pessoa, essa impressão. Então, muitas vezes, vocês vão ver, falar do ascendente com essa impressão como uma definição. O fulano parece tão legal, tão simpático. Essa impressão, muitas vezes, quem dá esse tom é o ascendente e não o signo. Ter o ascendente em Câncer significa considerar muitas características desse signo nessa forma de interagir com as pessoas e nas atitudes mesmo. Tá? Então, na personalidade, na aparência, como eu já mencionei. Percebemos também com mais facilidade, ou aquela parte que nós queremos mostrar para as pessoas, que poderia ser muito bem o sinônimo da persona, né? A impressão, né? Aquilo que a gente mostra de cara. E muitas vezes a gente tende a se enxergar mais facilmente isso, muito mais do que as características do Sol ou de outros planetas no mapa, tá? Falar como a gente chega nesse cálculo, através do mapa. É importante saber data, dia, hora, local de nascimento, e para que possa ser feito o cálculo, seja num site que faça cálculos de mapa, seja por um profissional também de astrologia. Sabendo disso, vai aparecer o desenho, né? Vai se formar a mandala astrológica e aí da pessoa, e aí vai ser detectado, de acordo com aquele horário de nascimento, qual é o ascendente. É dessa forma que nós conseguimos conhecer. Ascendente em Câncer. Câncer é um signo que é cardinal. O que significa isso? Ele tem um impulso da emoção, né? Os cardinais sempre serão signos que terão essa característica de impulso. Câncer é um deles, só que ele é muito impulsivo no que diz respeito às suas emoções. Quer dizer que todo canceriano ele não é moderado? Não. É como ele sente. É o jeito que ele tem de sentir as coisas. Então, de cara, alguém que tem esse ascendente, ele pode dar a aparência de ser discreto, de ser fechado, né? Porque Câncer é o caranguejo, então ele pode levar tempo para se abrir. Mas por dentro ele tende a ter muitas emoções, ser alguém que sente as coisas com muita profundidade. E alguém que muitas vezes também o passado reflete muito das atitudes dele hoje. Tem uma memória assim excepcional de lembrar coisas em detalhes, em especial dos momentos bons, né? Tudo que tiver uma carga emocional, afetiva forte, tende a ficar registrado na memória dele. Então aquela professora que foi muito bacana, ou aquela também que foi a carrasca, são os extremos da emoção. Às vezes lembra-se muito das duas. Coisas da infância, os amigos que estão uma vida inteira junto, a mãe pode ter influenciado muito, provavelmente vai influenciar muito as atitudes da mãe, o jeito que a mãe
lidou com ele, tratou, falou, vai refletir muito do jeito em como essa pessoa vai agir, tratar os outros, criar seus filhos, etc. E tende a ter também essa postura maternal em tudo aquilo que toca, tudo aquilo que se propõe a fazer. Se o profissional, seja uma escolha profissional, se é aquele que acolhe, aquele que vai sempre pensar no melhor daquele grupo, seja aquele também que ao mesmo tempo, na sua casa, nas suas relações, de uma forma geral, ele tende a querer cuidar, a querer ver o melhor. No sentido para que todo mundo fique acolhido, se sinta bem, de apreciar, oferecer coisas boas. Tem um lado generoso também, que é muito dos signos de água, e tende também a ser muito polido, muito educado, inteligente. Esse ascendente pode trazer também pessoas que são muito sensíveis, então, em termos de profissões, podem ser pessoas ligadas às artes, por conta de ser inteligente, ter boa memória, ser muito intuitivo, muito afetivo, muito emocional, né? Porque às vezes não é afetivo de ficar beijando, talvez, mas dessa questão de sentir, de ter empatia. Ascendente em Câncer também pode trazer pessoas mais envolvidas, associadas a profissões de nutrição, né? Os nutricionistas, gente da área de saúde de uma forma geral, pessoas que trabalham com mulheres, então profissões que visem as crianças, a maternidade, grupo de mulheres, trabalhos de cura também, os terapeutas, e das artes, artes manuais, as artes que envolvam a escrita, por ele se interioriza muito bem, também pode acontecer, e as artes de uma forma geral. Para quem tem ascendente em Câncer, o lar é um lugar muito importante, um lugar mágico, quase que sagrado, porque nele é onde ele vai precisar da paz e do recolhimento para renovar suas energias. Então, um lar que seja acolhedor, aconchegante, harmônico, onde ele possa fazer refeições boas, onde ele possa ter todo aquele cuidado, a família com ele e ele com a família, quase que essa simbiose, câncer e a família, né? O signo de Câncer e a família. Isso é muito importante para que ele possa ter equilíbrio, estabilidade em todas as outras coisas que ele vai fazer na vida. Então a família é uma base muito importante para as pessoas que têm esse ascendente, assim como para os cancerianos também. Por conta de ter esse ascendente Câncer, que é regido pela Lua, as oscilações de humor podem ser grandes também. Ele recebe uma influência grande da Lua. Então, os altos e baixos do humor, a vontade de estar junto ou de não estar junto, de ter muita gente por perto ou de não ter ninguém por perto, as suas inseguranças ou o seu otimismo, podem haver flutuações com uma certa frequência, e o que não torna tão fácil de lidar. Algo que é importante ter cuidado, quem tem esse ascendente, como eles têm a memória muito boa e são muito ligados ao passado, pode brotar aí uma tendência a remoer, a guardar mágoa, e isso afeta primeiramente a ele, essa sensibilidade que ele tem. Isso pode trazer grandes danos, desde as questões de emoção, da confiança, quanto a questões mesmo da saúde, né? Porque mágoa a longo prazo tende a virar algo que a gente somatiza, o corpo é quem paga. Então é importante lembrar que esse seu lado acolhedor e romântico e carinhoso é a melhor parte desse ascendente, e seja o que você se propõe a fazer, a criar, a construir, essa é a parte forte a ser trabalhada, e que as questões que são desafiadoras, como a questão de ter dificuldade talvez de perdoar, de deixar o passado para trás, né, e deixar de guardar a parte das dores de uma forma intensamente, né, esse é o desafio a ser vencido por esse ascendente. Espero que você tenha gostado. Todos aqueles que sempre estão aqui, eu já agradeço para todo mundo que deixa um comentário, todo mundo que compartilha. Isso ajuda o canal a crescer. E se você tem alguma dúvida, deixe também nos comentários.
Nos vemos então no próximo vídeo. Tá? O próximo será o ascendente em Leão. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.